Olá, boa noite. Acho que agora a internet firmou. Tivemos problemas técnicos, mas já estamos de volta à nossa programação normal. A gente vai dar início aqui à última live da nossa maratona de lives acerca dos caminhos formativos, né, alternativos existentes. A gente iniciou falando sobre cursos com a professora Olga, demos continuidade falando sobre grupos de estudos com a Bruna Alves, do Espaço Ponte. Na segunda-feira eu conversei com a Alexandra Teixeira sobre literatura infantil, sobre livros como caminhos formativos, e hoje, finalmente, a gente chega em um dos poucos espaços que são comentados como um espaço formativo, que é o cotidiano escolar, que é o nosso trabalho como um espaço de formação. Para quem pensa que sair da faculdade já sai sendo a profissional, a sabe-tudo, tá muito enganado. Tem muita coisa que a gente aprende no espaço escolar, no cotidiano escolar, e eu gosto muito de uma expressão que a gente usa muito, né, que é o chão da escola. Esse chão que é tanto simbólico quanto físico, né? O que a gente aprende nesse espaço? E aí eu vou chamar a minha queridíssima professora Evelyn Marques para estar aqui conversando com a gente, tá? Deixa eu... Vai começar o nosso bate-papo. Boa noite, estou vendo aí que tá uma galera entrando. Oi, Evelyn! Finalmente! Chegou o nosso dia! Chegou, tava animadíssima. Tá me vendo bem? Tô te vendo bem. Tá travando um pouquinho pra mim, mas eu Sério? consigo te ver bem. Ah, que droga. Consigo te Poxa, ver, quer dizer, tá travando, te vejo bem, mas tá travando e o áudio tá ok. tá. Porque senão eu posso tentar colocar aqui na minha internet móvel pra ver se fica melhor. O que que você acha? Entendi. Eu acho que é uma boa, que eu precisei fazer isso aqui também. Tá, deixa eu ver como é que fica. Tá. Enquanto isso, eu vou dando boa noite aí pro pessoal que tá chegando. Boa noite, Moreco. Boa noite, Ju. Boa noite, Olga. Muito bom ver vocês por aqui. Boa noite, Isabelle. A gente está só aguardando a Evelyn aqui estabilizar a internet dela, que a gente vai iniciar aí a, a nossa live, tá? Ela teve que sair, daqui a pouco ela tá retornando. Então, como eu estava falando, a gente vai conversar hoje sobre cotidiano escolar, como esse espaço formativo, tanto no sentido físico quanto no sentido simbólico, principalmente quando a gente pensa o chão da escola, seja no momento da rodinha, seja no momento de alguma atividade que demande uma expressão corpórea mais intensa, né? Esse espaço ele é fundamental para a nossa formação enquanto profissionais, enquanto entendedores da coisa que a gente faz todo dia. Então, vai ser sobre isso que a gente vai conversar. E enquanto a Evelyn está voltando, vocês devem ter reparado que logo no início da live eu sempre deixo um livro à mostra. Na verdade, eu tenho deixado esse livro na maioria dos encontros, né? Que é esse aqui, ó. Professores e Professauros, do Celso Antunes. Estou aqui falando com o pessoal sobre esse livro, que vira e mexe eu estou deixando aí como entrada para as lives, né? Eu Tá. comecei a ler, tô louca para terminar de ler, mas não consegui ainda, porque são muitas demandas. E eu estava falando para eles o quanto esse livro é interessante, porque ele faz uma diferenciação entre professores que estão sempre buscando espaços formativos para estar sempre alimentando, realimentando essa prática, e tem os professores, né, que acham que estudaram uma vez na vida, sabem tudo e é só reproduzir.
E eu acho que esse livro tem muito a ver com o que a gente vai conversar hoje, né? Que é a escola como esse espaço formativo. Né? Mas eu já falei demais. Eu gostaria aí que você se apresentasse. Eu sou a Evelyn, eu sou profissional de educação física. Tá com muito ruído, gente? Agora, tava um pouquinho. E Tá. agora? Tá ruim? Vê. Melhorou? Melhorou. Tá. Eu sou profissional de educação física, gosto muito da psicomotricidade, caminho por esse caminho maravilhoso, sou apaixonada, sou casada, sou uma pessoa enérgica demais, estou sempre fazendo mil coisas e adoro a vida, adoro essas amizades que a gente encontra pelo caminho. E estou muito feliz de estar aqui, de você ter me convidado. Estou muito animada e espero que a gente possa contribuir aí para os nossos colegas, nossos amigos. Ai, muito show, a gente se conheceu num espaço de formação, né? Que foi no Espaço Ponte, com o Pontes Literárias. A Bruna esteve por aqui também conversando com a gente. E aí eu vou aproveitar a deixa, né, da sua apresentação para justificar, eu sempre justifico por que ter escolhido a Eve. São dois motivos, né? O primeiro, o primeiro foi uma fala que ela teve no Pontes Literárias que me chamou muita atenção, porque a cada citação que ela fazia de um texto, ela se referia à escola. Porque quando eu volto para a minha prática, eu vejo que é assim, assado. Então, assim, eu vejo você muito ligada à sua prática. Né? Isso é muito bacana. Então, assim, estudar o que se faz toda a diferença. Né? Porque tem muita gente que até estuda, mas não tem uma relação efetiva com o trabalho. Né? Já conheci vários colegas que faziam pedagogia, por exemplo, e trabalhavam em outra área. Então, assim, a gente meio que fica apartado da realidade. Aí fica naquela teoria, naquela filosofia maravilhosa. E quando a gente chega na realidade, nua e crua, é um desespero. E a pessoa que estuda aquilo que pratica tem outra fala. A gente acaba se reconhecendo. Né? Sim. O segundo motivo é as suas postagens, né, no Insta, que eu venho acompanhando e, curiosamente, né, eu fui reparar isso de um tempo para cá, porque, na verdade, o primeiro motivo foi o mais forte para eu ter te convidado para essa live e a gente acabou estreitando os laços, né? A maioria das suas postagens aparece o chão. Não sei se você já eu vi que você trabalha muito com bebês, né? E o chão aí é um baita de recurso, né? E aí aparece muito chão, muito chão. E isso me fez pensar, até comentei hoje numa postagem sua, do quanto o chão mesmo da escola, esse espaço físico e simbólico, é fundamental para a nossa formação, né? Então, eu acho que está justificado o porquê que eu chamei a dona Evelyn para estar aqui. Gente, um prazer. E você falou sobre isso, né? Eu trabalho com bebês, eu esqueci, gente. Eu trabalho com as coisas mais lindas do mundo. E, eu não aguento, não. Olha, eu beijo tanto bebê, aperto todo dia, porque é muito gostoso. E realmente a gente vive no chão, porque o chão é delicioso, faz super parte de tudo, em meio ao mundo que luta para sair do chão, né? A gente tem cada vez mais tapetes, almofadas, às vezes, né, intermináveis, porque o bebê não pode ter contato com o chão, a criança não pode se sujar. Então a gente vai ter muita coisa boa aí para falar sobre esse chão. Ai, muito show, muito legal. Então, vou aproveitar para começar aqui com a primeira pergunta. Né? Você já respondeu aí mais ou menos, mas agora dá para aprofundar. Como é que você entende esse chão da escola como um espaço de formação? Tanto para a criança, né? Seja bebê, seja criança maior, né? Quanto para você, professora. Primeiro, a gente tem que pensar sobre qual é o meu papel como professora,
né? O que que eu estou representando ali, seja na minha sala de aula, seja na minha quadra, no meu set, independente. Qual é o meu papel? O que que eu faço? O que que eu contribuo? Porque muitas vezes a professora ela vai estar toda arrumada, toda linda, impecável, e ela não vai querer sentar no chão. Ela não vai querer sujar a roupa dela, ela não vai querer que os alunos dela saiam de lá sujos, e ela não vai se prestar aquela condição de sentar, de brincar, de rolar. Então, eu acho que primeiro a gente começa daí. Quem sou eu como educadora? Será que o meu corpo ele é presente e ele está realmente fazendo parte daquilo que está acontecendo? Ou eu estou simplesmente falando o que eu quero que aconteça e o meu corpo não participa? Porque é muito diferente, Glaucia, a gente está conversando e você está interagindo comigo e a gente ri, a gente troca coisas e assim, uma conversa muito gostosa. Agora imagina se só eu fico falando aqui com você. Eu fico BBB, PPP, 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 e aí você só tá ouvindo, ouvindo, ouvindo. Vai chegar uma hora que a tua cabeça vai estar, sei lá onde, você vai estar pensando em coisas nada a ver. Então eu acho que com a criança isso também acontece, né? Como eu lido muito com criança, essa é a parte que a gente mais vê. Você tá falando com a criança, ela já tá, ó. E tá olhando já o ontem, o amanhã, o depois. E aí você fica, mas essa criança não presta atenção. Ah, não, porque os meus alunos ninguém presta atenção. Será que seus alunos que não prestam atenção? Então acho que daí a gente tem que começar a refletir, né? Uma coisa que eu aprendi muito com vocês, porque vocês me ensinam muito, é que a gente tem que parar para pensar. A gente precisa refletir nas coisas. Então, como que o corpo desse professor está se dispondo nessa escola? Será que eu participo? Será que eu chego numa atividade e falo assim, olha, por exemplo, outro dia a gente pintou com os pés. Eu botei uma cartolina assim grandona e a gente pegou um monte de tinta colorida e a gente fez várias pinturas com os pés. Quem foi a primeira pessoa a tirar a meia? Eu, com certeza, porque meu pé já estava cheio de tinta. Então, assim, eu mostrei para eles que a gente tem mão, nossa mão vive pintando tudo, mas e os pés? Você não tem pé? Será que a gente não consegue fazer uma pintura legal? Nossa, tia, mas como é que eu vou fazer a pintura com o pé? Eu ouvi crianças falarem isso, mas eu vou sujar o meu pé. Não, tia, eu não posso sujar o meu pé. Gente, quando eu era criança, eu não tava nem aí se meu pé ia sujar, se a minha roupa ia ser suja, se não ia. Porque eu queria era o quê? Brincar. Queria participar da atividade. Então, tem isso, né? Será que a gente está disposto a se sujar, a estar ali, a brincar, a pegar argila, a fazer as coisas do chão? Ou a gente só pede para que o aluno faça? Ah, não, eu quero que vocês façam, né? É complicado, a gente precisa refletir sobre isso. Olha, a sua fala, eu tô aqui assim, segurando, até desliguei aqui o microfone para não te interromper. Porque, olha, nossa, que resposta. Que resposta e que observação psicomotora. A gente reconhece, cara, na fala, assim, perfeita, perfeita, assim, eu tô aqui vibrando, sabe por quê? Eu acho que a primeira coisa que você falou na sua resposta foi em relação à roupa. É. Professor que vai todo impecável, impecável, não sei o quê, como é que vai sentar no chão? E aqui meu namorado tá aqui assistindo a live e ele fala que eu ando igual professora de educação física. Por quê? Eu estou sempre de leque, Sim. uma blusa confortável, né? De treino mesmo, e treino. Eu não consigo me ver indo para a escola sem ser com esse traje. Justamente para o corpo ficar disponível, porque assim, é toda uma preparação. Não é só chegar lá, vamos tentar. Entendeu? Eu tenho que estar incorporada no personagem. Ó, hoje eu sei que vai ser o dia da pintura, então eu tenho que ir já naquele espírito, né? E a roupa, ela faz total diferença. E assim, eu até entendo,
Evelyn é professora de educação física, então ela já tem toda uma questão do corpo que é diferente para um professor de sala regular. Mas olha a riqueza que a resposta dela está trazendo. Quando esse corpo está disponível para fazer junto com a criança, a qualidade é É, outra. E eu não estou falando de resultado. Eu estou é, falando do fazer, né? exato. E Nossa, assim, então assim, isso, desculpa te interromper, eu tava falando isso pro meu marido, eu falei assim, eu queria fazer até um estudo de caso sobre isso, porque assim, Glaucia, quando eu tô brincando com os meus alunos, é outra brincadeira. Eu sempre tô brincando. Eles falam pra mim que eu sou uma adolescente grande. Fala assim, tia, você é adolescente? Eu falo, eu sou adolescente. Porque, assim, eu brinco com eles, eu passo. Agora você imagina eu desse tamanho, passando embaixo das pernas da criança para poder brincar de pique e gelo americano. E aí eu passo ali, eles correm. Quando eu tô brincando, é outra brincadeira. Não tem briga. Olha, é outra coisa, é alegria, tudo de bom. Agora, quando eu não estou bem, acontece alguma coisa que eu preciso sentar, eles já ficam diferentes. Porque nós precisamos estar disponíveis, né? O meu corpo fica disponível para o outro, e isso faz com que ele também fique disponível. É tonicidade, né, gente? É o meu tônus gostoso, como diz a Bruna, gostosinho, feliz, que faz com que eu chegue ali naquela turma e eles me recebam super, super bem, que eles queiram brincar, que eles queiram participar. Mas eu acho que isso também se enquadra fora, né, da educação física, porque qual é o papel da escola? Qual é o papel do educador? Eu estava lendo, né, escrevendo sobre isso, eu fiquei pensando, cara, qual é o papel da escola? Será que a escola vende um produto ou ela faz educação? Será que as escolas elas vendem um produto? Sabe, ela tá lá e ela fala, olha, nós fazemos essa educação dessa forma. Seja construtivista, seja tradicional, não importa. A nossa educação é uma educação verdadeira. Nós trabalhamos com a verdade, fazemos isso, isso, isso. Ou será que é aquela educação que o pai pega, ele lê, sabe, as atividades, coisa mais linda, e não é nada daquilo, sabe? Será que é uma escola que a galera vai lá e vai fazer o trabalhinho? Realmente aquele trabalho foi feito pela criança para o pai? Ou foi a professora que só tirou foto, sabe? Botando a mão da criança e foi ela que fez. Então a gente precisa pensar sobre qual é o papel da escola. Porque quando eu entendo qual é o papel da escola, eu entendo qual é o meu papel. E eu entendo que eu preciso ter muita seriedade. Primeiro, porque o professor sempre foi o cara, né, que tem o conhecimento de tudo. Você é o melhor, você sabe de tudo e assim, a criança tem que obedecer porque sim, porque eu estou mandando e eu sou a professora. Será que é isso? Primeiro eu tenho que pensar em como eu quero que essa criança se desenvolva. Eu quero que ele seja um adulto que não se submeta a coisas arbitrárias. Eu quero que essa criança tenha um livre pensamento, questione, saiba conversar. Claro, tudo isso com educação, com respeito, com carinho. Mas será que eu quero isso? Ou eu quero um aluno submisso? Quero um aluno que ele chegue ali e faça o que eu quero porque eu estou mandando. Sabe? Eu preciso pensar sobre isso. E aí, quando eu penso nisso, eu penso, cara, o saber não está só em mim. Eu sou o dono do saber e a criança vai ficar ali, ó, só recebendo. O tempo todo a gente aprende. Mas isso se o meu corpo estiver disponível, aí vem diante. Se o meu corpo está disponível a vivenciar aquilo, a viver aquilo, eu vou aprender muito. E vai ser um lugar que vai mexer em mim para que eu queira estudar. Como eu vou parar de sair dos grupos da Bruna, do seu espaço, de conhecer vocês cada vez mais, se eu, no meu dia a dia, me encontro com vários questionamentos e penso, cara, eu preciso aprender pra caramba. Sabe por quê? Porque eu respeito muito os meus alunos. E eu respeito tanto eles que eu não tenho como dar qualquer coisa, né? E aí também vem daquilo de o meu questionamento de será que, ah, não, eu sou uma criança. E
é criança, a gente pode fazer o que quiser, eles não vão nem. Posso botar eles pra correr, eles não estão nem aí, eles vão brincar. Ou será que eu falo, cara, eu tô com vidas aqui de uma sociedade que eu posso mudar. Eu estou aqui com um papel fundamental de ser não só um educador, mas de ser o acolhimento que essa criança não tem, de ser o adulto de referência que ela não tem. O meu papel aqui é mostrar para ela que ela pode sim e que ela vai conseguir ser melhor do que às vezes eu fui, né? Então, assim, eu vejo isso com meus olhos, tanto de quando eu fui aluna, como hoje que sou educadora. Quando eu fui aluna, eu sempre fui uma criança assim, muito emotiva, muito. E às vezes, assim, eu lembro de um episódio, eu sempre estudei em escola pública nesse séries iniciais, né? E eu lembro que uma vez eu tinha muita necessidade de agradar, sempre tive essa vontade de querer agradar o adulto e tudo mais. E aí, é uma das coisas que a Bruna fala muito. Às vezes a gente olha para aquela criança bagunceira e fala assim: ah, esse aqui é o pior, é ele que a gente tem que dar muita atenção porque é ele que está demandando. E eu era aquela criança quietinha, que fazia tudo lindo, maravilhoso e às vezes não era vista, né? E aí o que acontece? Teve uma vez, gente, que eu lembro, olha só que coisa louca, deixei a minha escola maluca. Eu tinha que levar uns jornais porque eu ia fazer um trabalho e eu esqueci. E a minha escola era de bairro. Vocês acreditam que eu entrei em pânico porque eu vi todo mundo com jornal e eu não tinha jornal. E eu saí da escola e fui para casa e ninguém viu. E eu fiquei chorando lá, desesperada, procurando o jornal. E aí o pessoal da escola foi lá na minha casa. Nisso, eu não lembro se minha mãe estava trabalhando. Eles foram lá e falaram: Meu Deus, a Evelyn não estava na escola. Porque eu voltei para casa com medo do que iam falar para mim, né? Olha, você não trouxe o jornal, você não trouxe, como é que você vai fazer o trabalho? Então, olha o desespero da criança, gente. Fui embora da escola, com medo, porque eu não levei o jornal para o trabalho. E aí eles me buscaram, fui para a escola e tal. Mas aí você pensa, cara, eu tenho tantos alunos, e cada um de um jeito tão diferente. Eu preciso ser uma pessoa muito atualizada, muito desconstruída, porque senão eu não vou ajudar os meus alunos. Eu só vou repetir comportamentos. Exatamente. Exatamente. Nossa, é isso. Falou tudo. Falou tudo. E assim, o quanto a gente, na observação, no lidar com eles, né, o quanto de questionamentos eles trazem pra gente e o quanto eles ensinam a gente a como ensiná-los. Sim, Então, assim, não tem ensino daqui e aprendizagem de lá. É troca o tempo todo, né? E ter esse olhar e essa implicação pessoal, assim, é fundamental, gente. É isso que dá aquele tom. É isso que vai fazer a educação. E não exato. tal do produto que você está falando, que a gente acaba, a gente enquanto escola acaba tentando vender, né? Então, assim, total. E a sua fala me fez lembrar muito desse livro aqui do Lapierre, O Adulto Diante da Criança de 0 a 3 anos. Eu tiraria a criança de 0 a 3 anos, o adulto diante de qualquer criança, adolescente, jovem, enfim. A pessoa que é essa referência que você está falando, né? O quanto a gente pode ter essa referência que, na maioria das vezes, a criança não tem, né? E é fundamental a gente estar estudando e observando para poder estar se atualizando e levar o melhor para ela. E aí eu vou Exatamente. aproveitar para ir para a segunda pergunta. Se a escola, por si só, já é um espaço de formação, para que estar nos espaços teóricos de formação? Né? Você já até explicou um pouco, mas aí eu vou complementar aqui a pergunta. Como é que você consegue conciliar a escola com esses espaços? Porque, gente, é uma loucura. A gente vai, defende o estudo, vamos estudar, tem que estudar, olha a atualização, mas é uma loucura. Então, como é que você faz para não bugar? Porque é aquilo que a gente estava falando. A gente vai para a teoria, Lapierre é maravilhoso, gente. Leiam, Maravilhoso. leiam, 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 leiam. Celso Antunes, maravilhoso. Leiam, leiam, leiam. Mas quando tu vai para a realidade,
Minha amiga, Não é leva uns fácil. chulepes, né? Então, como é que você faz aí? Primeiro, muita terapia, né, gente? Olha, vou te falar, não é fácil. Eu sou, como estava falando para você, sou uma pessoa muito sensível. Então, assim, eu não consigo não levar coisas para minha vida pessoal. Então, sabe, eu não consigo ser professora ali e ir para casa e ser só a Evelyn. Eu sou professora, sabe? Assim, eu sou isso. O que vocês estão vendo aqui é isso. Então, assim, eu não consigo. Então, primeira coisa que eu acredito que é importante é você ler, né? Assim, a leitura me faz questionar muitas coisas. Porque, por exemplo, quando você está ali jogado à cova dos leões, né? Quando você está numa turma super difícil, porque assim, a gente vai falar de educação, a gente vai falar de tudo maravilhoso, mas as coisas são difíceis. A gente tem desafios, nós temos alunos muito complicados, com famílias, porque assim, quando você tá só com a criança, é uma coisa, mas a demanda que a família também traz, porque essa criança traz a demanda familiar, é muito pesado. Então, assim, primeiro eu preciso entender qual é o meu papel como educadora e fazer ali o que eu posso, né? E eu acho que uma das coisas que me faz correlacionar muito, tanto a parte teórica como da prática, é a gente acreditar na teoria que a gente está lendo. Então, por exemplo, esse livro aqui, né, que a gente leu esses dias, do Paulo Freire, teve uma frase aqui, ó, que diz assim: é necessário então que aprendamos a aprender. Eu acho que isso foi uma das coisas fundamentais. Eu preciso aprender que eu tenho que aprender. Então, ao mesmo tempo que eu estou levando para as crianças muitas coisas, eu preciso me nutrir de uma fonte. Então eu penso nisso o tempo todo. Eu preciso beber de uma fonte. Eu preciso ter um lugar que me acolha. Porque eu, como educadora, se não estiver acolhida, feliz, se eu não tenho satisfação, se eu não acredito naquilo que eu faço, eu não consigo estar ali. Eu preciso beber de uma fonte. Eu primeiro preciso estudar, trocar, desabafar. Gente, como é importante o desabafo. Falar, olha, tá acontecendo um monte de coisa, gente, me ajuda. Desabafar, entender, ressignificar muitas vezes e partir para frente. Então, tem coisas que eu sei que naquele dia eu vou dar conta, tem outras que eu não vou dar conta. E até nisso, a teoria vai me ajudar. Quando eu não dou conta, o que que eu faço? Mas aí, o que que eu faço quando aquele meu aluno está fazendo uma coisa que eu não consigo lidar? Como eu vou agir? Olha, eu vou chegar para ele e vou falar: meu amor, agora eu não consigo. Eu também tenho raiva, então agora eu preciso me acalmar e depois a gente conversa, beleza? Vamos continuar a aula e depois a gente vai lá e conversa. Eu preciso saber o meu lugar para eu conseguir, na hora que tá tudo bem, fazer bacana, e na hora que não tá bem, eu conseguir também me respeitar. Então, assim, eu acho que tem muito disso, né? E aí, ó, eu trouxe um monte de livro. Ó, tem outro livro aqui que eu trouxe. Esse lindo aqui, ó, que eu amo, do Winnicott, né? Bebês e Suas Mães. Esse livro é muito lindo. E, assim, a gente vê o como que os bebês, né, a criança, ela precisa daquele envolvimento, ela precisa saber que ela está segura. E é por isso que eu preciso da teoria, é por isso que eu preciso dos estudos, porque eu preciso estar segura naquilo que eu estou fazendo. Gente, você pegar um bebê, aí tirando da parte da escola, você pegar um bebê e você fazer um mergulho com ele, você mergulhar uma criança, você fazer atividades que dependem de você, que você precisa estar seguro, cara, você precisa ter aquele envolvimento de tá tudo bem. Eu aprendi isso, eu tenho pessoas que estão me ajudando, eu tenho uma ponte, um lugar que me dá essa segurança. Então eu vou lá e eu levo aquilo que já tem dentro de mim.
Então, eu acho que por isso que muitas vezes na escola as crianças acabam tendo professores que não estão conseguindo mais dar aquilo que eles precisam. Primeiro, porque muitas vezes, né, o papel do professor fica como, eu sei de tudo, então ele fica assim, eu não preciso aprender mais. Não, já li muito livro, já fiz 5 anos de graduação, 4 anos, o que seja, tá perfeito, já sei. E não, cara, o tempo todo. Quando a Glaucia, quando a Bruna, quando todas as meninas trazem, a Olga, trazem coisas do seu dia a dia, das coisas que aconteceram na sua sala de aula, a gente consegue pensar na nossa também. E falar, poxa, aquele meu aluno pode ser aquilo. Porque senão a gente passa a ficar naquele lugar de tipo assim, olha, ele é terrível, não tenho o que fazer, eu já fiz tudo, né? E eu não tenho o que fazer, e eu tiro a responsabilidade minha como educadora e eu coloco para não sei quem, né? E eu vou deixando passar. E assim, hoje a gente está vivendo numa sociedade que as crianças estão cada vez mais sozinhas. Estão sozinhas em casa, sozinhas na escola, sozinhas no play, elas estão sozinhas. Elas não são vistas. Outro dia eu falei, minha aluna estava doente, eu falei assim, meu amor, mas a sua mãe mandou um remédio, né, e tal, ela vai te buscar? Não, tia, ninguém pode me buscar. Tudo bem, a mãe não pode buscar, tá trabalhando, mas cadê o remédio da criança na bolsa? Não tem remédio da criança na bolsa. Né? Cadê o bilhete para a professora para dizer assim, olha, se ela se sentir mal, e assim, gente, são coisas que você vê, poxa, como que essas crianças estão sendo cuidadas? Será que ela se sente vista? Será que ela se sente acolhida? Será que aquele espaço de educação está trazendo isso? E onde eu vou ter essa consciência? Procurando grupos de estudo, lendo, pensando, refletindo. Nós somos seres, graças a Deus, que nós somos dotados de uma inteligência magnífica. Aprendemos o tempo todo. O tempo todo você acha, você faz uma coisa, você acha que está super certo. Aí você vê que aquilo não está bacana e você pode fazer diferente. Você pode pedir desculpa, falar, olha, não foi tão legal nessa aula que eu fiz, mas a próxima eu prometo que eu vou tentar fazer uma coisa melhor. Hoje mesmo, minha aluna falou assim: normalmente meus alunos adoram livros, né? Eu levo os livros infantis, eles amam. Uma hoje falou assim para mim: tia, eu não gosto dessa parte de ler, porque você conta a história pra gente e eu não gosto, eu quero brincar. Aí eu falei para ela: tá bom, mas você lembra que semana passada a tia, em vez de contar a história, a gente viveu a história? Todo mundo foi os porquinhos e eu fui o lobo? Ai, foi muito bom, tia, mas aquilo era brincar. Falei, mas o livro é um brincar, é uma brincadeira. Quando eu tô contando, quando a gente tá vivendo, é tudo brincadeira. Ai, mas aquele jeito eu gostei. Eu falei, então, que legal que você gostou. Então, desse jeito eu vou fazer mais vezes. Ela me ensinou que ela gostou desse jeito. Mas assim, se eu não tiver com o meu corpo aberto para dizer que legal, vou fazer mais vezes, vou falar, não, essa é a hora da história, você tem que sentar para me ouvir. Aí será que eu estou realmente educando? Ou que eu estou doutrinando? Exatamente. Assim, teve duas coisas assim que você falou que também fiquei vibrando aqui. A primeira coisa, o se acolher. Gente, o quanto o professor não consegue ainda entender que a primeira coisa que ele tem que dar conta é dele mesmo. Né? Essa coisa do se acolher. Quando você falou assim, eu achei bárbaro. Agora eu não posso, porque eu também sinto raiva, eu também murcho, eu também xoxo. Então, assim, é de uma humanidade e de uma realidade no sentido real que acontece, que é, assim, ímpar, sabe? E eu acho, assim, bárbaro quando você fala isso e assume isso, porque o professor não assume nada. Tem que estar sempre aqui. E, gente, se manter aqui, ó, é chato e difícil pra caramba. E é um saco. Você morre. Chega uma hora que você não aguenta mais. Você cai. Né? Aí vem a queda abrupta. E aí tem uma hora que você também falou sobre a questão do acolher a criança.
como é que eu vou ter esse corpo disponível para acolher o outro, para ouvir o outro, não só no sentido da fala, como ouvir o outro corporalmente, se eu não consigo ter esse afeto comigo mesmo, né? Quando você está com raiva, você gosta que alguém chegue perto ou que não chegue perto? Você consegue comunicar ou não comunica? Se eu não paro para pensar o quanto é fácil ou difícil para mim, não que vai ser a mesma coisa para o outro, mas de ter esse mínimo de sensibilidade, né? É, e o quanto os espaços de formação eles ajudam a fazer a gente a se enxergar, a se olhar, e não é assim, participei da live e vi a live. Não, tem que ser uma coisa contínua, sabe? É, é, é contínuo, é diário, é semanal, é mensal, né? Então, É foram você se assim coisas que alimentar. É você se marcaram. alimentar. É, você precisa se alimentar, você precisa se cuidar. Gente, assim, e falando até sobre o autocuidado, como que o professor tá? Galera, a gente não se cuida, cara. Vocês, então, que são professoras regentes, que tem que fazer 1 milhão de planejamentos, isso é terrível. Sabe? É muita coisa para dar conta. É muito. Gente, sério, ser professor é punk pra caramba. Não é para qualquer um. A galera. Meu marido fala, né? Professor é só pra quem é braba, minha filha, porque é brabo pra caramba, a gente é raçuda. Sabe, eu entro no BRT lendo livro e fazendo anotação e querendo fazer uma aula bacana. Então, isso não é fácil. Por isso que a gente precisa se cuidar. Hoje eu fui na nutricionista, né? Meu ferro tá baixo, minha vitamina B12, tá muita coisa baixa. Coisas que eu nunca tinha nem visto. Será que você se cuida? Sabe? Será que você está vendo se a sua vitamina B12 está baixa e por isso você está ficando mais triste? Será que a gente está cuidando do nosso corpo? Porque eu só cuido de alguém se eu estiver bem. Gente, se eu não estou bem, nada está bem. Eu sempre falo isso. A única coisa que você e eu temos é a nossa saúde. Tanto mental, como espiritual, como emocional, como física. Como que o seu corpo vai estar disponível se você não está bem? Se você não está tranquilo? O grupo de estudo, eu entendo, para mim, não serve só como uma fonte de beber conhecimento, mas é um espaço terapêutico. Eu me sinto tratada, sabe? Eu me sinto vista, eu me sinto cuidada. Porque quando eu tô chegando, vocês falam, Evelyn chegou, e vocês me recebem com carinho. Então, assim, isso é delícia, gente. Você ser cuidada, você tá num lugar que você tá bem. Então, a gente precisa viver essas coisas para que a gente passe. Porque, gente, como que foi a nossa educação quando éramos crianças? Porque muitas das vezes é assim, eu faço isso porque fizeram isso comigo. Eu falo assim com a minha criança porque falaram assim comigo. Não faça isso. Não faça isso. Não repita comportamentos. Seja diferente. Eu sempre falo isso Sim, para os meus amigos. Eles, quando começam a brigar um com o outro, eu falo assim: Mas eu grito com você? Não, tia, então não grita com seu amigo. Mas isso. eu não respeito você? Respeita, tia, então respeite o seu amigo. A tia não sempre escuta quando você fala, me escuta quando eu estiver falando. Eu não preciso gritar, É. sabe? Porque a escola, muitas das vezes, é vista como um lugar de gritaria. Ah, não, tudo é gritando com as crianças. Pra quê, gente? Você não gosta que grite com você, por que que você vai gritar com a criança? Quando você respeita o corpo dela, ela vai respeitar o seu corpo. É. Ela vai respeitar os amigos dela. A coisa que mais funciona é o exemplo. Eu posso falar de amor, eu posso ser fofa, linda, maravilhosa. Se você me ver maltratando alguém, caiu tudo por terra. Por quê? O meu exemplo diz o que é para ser feito. Se eu, como educadora, estou ali mostrando a afetividade, o respeito, falando e fazendo, cara, não tem erro. A minha criança vai aprender isso. E quando eu coloco o meu corpo nessa disposição, o dela também vai voltar em resposta, Sim, não é? sim, sim, total. E
o quanto também é importante, quando você fala muito dessa disponibilidade, e agora você comentou, né? Eu entro no grupo, eu sou vista, né? Assim, eu gosto do verbo ver, mas eu tô muito mais vinculada ao verbo escutar, É, né? Que também tem a ver com ver, porque assim, a gente olha, a gente está falando muita coisa com a boca, mas a gente está dizendo, a gente está gritando outra coisa com o corpo, sim. né? E o quanto a gente apurar essa escuta barra visão é fundamental para a gente e para o outro, né? E aquilo que você falou, a questão do exemplo, né? A criança não escuta o que você fala. Talvez tudo que você explique, repita 1 milhão de vezes, entre por um ouvido e sai por outro. Mas a tia Evelyn brincou. Ela pulou, a gente pintou com o pé. Então não tem Exatamente. como, né? É, Você tem a hoje, referência concreta no corpo. hoje eu cheguei pro meu aluno e falei assim, ele tá com o dente já quase caindo, bambinho aqui no meio, né? Aí eu, mostra o seu dente. Aí ele começou a rir, tia, pode arrancar. Aí eu não consigo. Mas assim, aí a professora dele falou, né? Ah, ele não tá deixando ninguém arrancar o dente. Aí eu fiquei pensando, que legal, né? Que ele confiou que eu poderia arrancar o dente dele. Então, É, assim, até a questão de se você sempre é verdadeiro, sabe? Muitas vezes a gente quer meio que enganar a criança, falar assim, olha, mas depois a gente vai fazer, mas você sabe que não vai dar. Então, sempre fale que se vai dar, se não vai dar, seja sincero, né? E aí sim. a criança confiar na tua palavra ser verdadeira para ela. Ela fala, poxa, ela não vai me enganar, né? Eu vou conseguir fazer tal coisa porque eu sei que foi desse jeito. Então, a gente ser sempre autêntico, né? Verdadeiro. Nossa, gente, isso é muito importante. É muito É bom. É tudo de incrível. bom. Não muda. E A são nossa. coisas reais e funcionais, né? Sim. É algo que funciona, né? E a gente precisa dar vazão a isso. Antes de passar para a última pergunta, teve uma coisa que você falou, aí saiu, fugiu da memória, aí agora voltou novamente. Você virou e falou assim, né, em relação ao cuidar, o autocuidado do professor, do quanto é importante, aí voltando à questão da escuta, o desabafo, né? A gente desabafar com alguém que participa do mesmo universo que a gente, que vai ter aquela compreensão do que se está falando. E também da supervisão, aqui, aproveitar para falar do quanto é importante a supervisão, que é uma escuta diferente do desabafo, né? Desabafo você joga tudo para fora, né? Bota aquela energia para jogo, que é diferente da supervisão. A supervisão você até também pode colocar, mas o retorno que você vai ter é de outra qualidade. Né? É o espelho. Né? Vão te oferecer um espelho. Tudo bem, tô entendendo que você tá com raiva, que o menino é isso, que o menino é aquilo, que você não é nada, que a gente sempre chega assim, na maioria das vezes, né? O outro é que fez, o outro é que falou. Então, e a supervisão faz o quê? Ela te mostra um espelhinho. Tá, você tá dizendo isso, mas e como e como você reagiu? Né? E como aconteceu? Por que aconteceu? O que poderia ter sido feito e não foi feito? Né? E o quanto essa escuta sem julgamento também é um acolhimento e é um ser visto, que a gente tanto precisa. Porque hoje eu falo, né? Tudo começa pelo professor. Porque quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? A galinha. Eu já achei a resposta. Não tem como, porque se a galinha não tá bem, faz o que com o ovo? Né? Não tem como fugir disso. Né? Evelyn, nosso tempo está acabando e eu estou muito triste porque eu queria que essa live durasse assim umas 1000 horas, porque está sendo Olha, muito tem bom tanta conversar coisa com pra gente você. falar, trouxe um monte de livro, várias anotações, muita Ai, coisa. meu Deus. Ó, aqui na última pergunta, eu acho que você já respondeu, porque as perguntas foram se complementando, mas se você pudesse escolher uma coisa, né, o que você mais aprendeu nessa relação empírica da escola? Essa formação empírica que a escola promove para você cotidianamente? Eu acho que é a questão da flexibilidade, né?
A gente não pode, não pode não, né? Que a gente pode fazer o que que a gente quiser, mas assim, eu acho que não é bacana a gente chegar com o nosso livro e falar assim, é isso que nós vamos fazer, tá bom? Então, assim, vamos seguir um protocolo. Galera, vamos pensar. Eu tenho 5 dedos, todos eles são diferentes. Se eu tenho 15, 30 crianças, todas elas são diferentes. E às vezes você vai chegar num dia que vai estar todo mundo chorando porque o avô morreu, porque a tia aconteceu alguma coisa, porque estão na pré-adolescência, e um chora, todo mundo chora. E aí você vai ficar, gente, e aí, o que que eu vou fazer? Você precisa se reinventar. Então a escola me trouxe muito isso. Essa vontade de me reinventar, de ressignificar muitas coisas. Então, até um livro que eu, assim, eu sou apaixonada, eu ainda não comprei esse livro, mas eu tenho que comprar porque eu amo. É O Vazio, que é uma literatura infantil. Eu amo esse livro de paixão. A Ale colocou hoje ele, né, para poder botar lá nos stories dela. E assim, eu amo esse livro porque ele fala sobre isso. Você ressignificar. E na escola o tempo todo você precisa fazer isso. Você precisa ressignificar, você precisa ser flexível. E você precisa olhar para dentro de você. Sabe por quê? Eu acredito que muito daquilo que eu sou é refletido, né, nas minhas ações. Então, se eu estou sendo uma pessoa muito brava, se eu estou sendo uma professora que estou exigindo muitas coisas dos meus alunos, que eu quero tudo do meu jeito, será que o problema está nos meus alunos ou está em mim? Né? Então, eu acho que pensar muito sobre isso. Então, assim, por isso que, de verdade, gente, eu olho para minha profissão e eu não consigo separar as coisas, sabe? Eu não consigo separar a educação física, psicomotricidade, Evelyn professora, Evelyn esposa, Evelyn amiga. Não. Eu sou isso aqui, eu sou tudo isso. E é um pacote. Então, assim, é olhar para mim e falar, cara, isso aqui meu não é bacana. E isso me transforma, porque quando eu leio isso aqui, gente, eu não estou aprendendo para o meu aluno, Glaucia. Eu estou aprendendo para mim. Muda, gente, é sério. Olha, o meu marido, ele fala muito sobre isso comigo. A gente, toda vez que vai deitar para dormir, a gente fica conversando um tempão. E ele fala, cara, eu não conheço uma pessoa que ama tanta profissão e que vive tanto ela quanto você. Porque eu realmente vivo isso. Sabe, quando eu leio isso daqui, é assim que eu lido com a minha família. É assim que eu lido com meu marido. Outro dia ele até falou assim: Nossa, você falou pra mim, isso é feio, isso não é bacana, não faça isso. Porque eu falei, você tá falando com uma criança? Não, amor, é porque eu queria que você entendesse o que eu tava falando. Porque às vezes você vive, sabe, duas coisas. Você é de um jeito e aí depois você é outro. Cara, eu falo, olha, eu não gostei. Eu falo para os meus alunos, eu não gostei disso, não faz isso comigo, porque eu não gosto. Eu não gosto que me trate assim. Então não fala assim comigo desse jeito. E eles me pedem desculpa. E quando eu preciso, eu vou lá e eu peço desculpa. Porque através das minhas ações eu estou mostrando para ele o que, que eu acredito. E o que eu quero que ele seja. Então, como é que eu vou falar para uma criança assim, olha, não é legal gritar. E eu grito com ela. Olha, não é bacana você tomar isso da mão do outro. E eu vou lá e tomo da mão dela. Eu preciso viver isso. Então, eu acho que a escola me trouxe muito isso. Eu me reinventei. Eu leio isso daqui e muda a minha vida. Como eu trato os meus familiares. Sabe? Como eu entendo as pessoas. E até mesmo na forma de lidar com os amigos, com o outro, com o esposo, com qualquer pessoa. Você entende os seus espaços, você entende o seu limite. Você sabe o que, que você pode, o que você não pode. Você sabe aquilo que você pode dar conta e aquilo que não é para você dar conta, sabe? Então, de verdade, assim, a minha profissão, ela mudou a minha vida. Eu fico muito emocionada porque a minha profissão mudou a minha vida. Eu sou uma pessoa melhor porque eu sou professora. Eu sou muito melhor. Porque Ai, se eu não fosse professora, eu não aprenderia tudo que eu aprendi.
Então, assim, eu aprendi, gente, quem aprende mais na escola sou eu, não é os meus alunos. Eu aprendi muito. Eu aprendi a ser humana. Então, Isso. eu aprendi sobre mim primeiro, né? Eu aprendi, eu vi as minhas dores, e aí eu enxerguei o outro. Eu só enxergo o outro quando eu me enxergo. E eu tive tanto afeto por mim que eu tenho muito pelos meus alunos. E eu respeito muito eles porque eu me respeito muito. E aí, quando eu estou em algum lugar que eu não me sinto acreditando naquilo, eu não pertenço àquele lugar, sabe? Então, assim, a escola me deu um presente de eu conseguir me reconhecer. De falar assim, cara, é isso. Eu acredito nisso. E eu faço isso. Eu tenho orgulho de ser professora. Eu saio com as minhas camisas, eu pedi para minha cunhada fazer um monte de camisa, eu saio com ela. Eu sou professora. Eu sou feliz demais, gente. Eu sou feliz demais. Não existe outra coisa que eu queria fazer. Quando eu penso na minha profissão, eu falo para você, eu sou extremamente realizada. Eu sou realizada. E eu só quero crescer na minha profissão e continuar procurando escolas e pessoas e aprendendo, porque é um aprendizado que não para. E mesmo quando eu chego exausta da escola, sem voz, eu ainda vou lá para o meu grupo de estudo. E eu vou adorar, porque a Bruna e as meninas e vocês vão ter milhões de coisas para falar e vai me nutrir. E Sim. amanhã eu vou estar melhor. Porque eu ouvi vocês. Porque eu aprendi com vocês. Ai, que lindo, Evelyn. Eu adorei seu depoimento agora. Nossa, lindo, 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 lindo. E assim, quanto à área da educação, é uma área de crescimento, né? De crescimento pessoal. A gente não tem noção de quantas revoluções acontecem dentro da gente por conta daquilo que a gente faz, por conta do nosso ofício, né? É. E eu me identifico muito com o seu relato, apesar de estar aí em alguns embates com essa coisa de ser professora, de estar em sala de aula, porque tem um lado, né, a Bruna está aqui, a Olga está aqui, a Lê, que tem acompanhado mais ou menos os meus dilemas. De um tempo para cá, eu tô assim, de um tempo para cá não, do ano passado para cá, eu tive um encontro com a alfabetização absurda. E eu tô nesse estado aí que você está relatando em relação à profissão. Assim, ai, caramba, entendi. É isso que eu quero. Me realizei. Poxa, deixa comigo que isso aqui tá tudo dominado. E isso traz essa satisfação pessoal e essa realização profissional absurda. Mas eu entro em conflito com o sistema, né? Eu estou É. num período em que o sistema tá assim, eu tô me nutrindo para não sucumbir ao sistema, né? E é muito difícil. E eu tô num conflito interno, né? Assim, é complicado, é difícil, mas eu me encontro, me identifico muito com o que você está falando. Realmente, a nossa profissão, ela é, assim, a oportunidade da vida, né? Se a gente conseguir olhar para o que é essencial, então para o supérfluo, enfim, para a superfície da coisa. E o que você falou agora, assim, é isso, cara. Precisamos aprender a transgredir. Precisamos aprender. A gente não pode se sujeitar ao sistema. Cara, a gente não pode se sujeitar a falar assim: nossa, você é professora, nossa, coitada, meu Deus, que pena. Ai, ganha tão pouco, né? Trabalha tanto. Não, cara. A gente não pode. A gente não pode ficar na roda, às vezes, das professoras reclamando. A É, gente precisa acreditar e a gente precisa viver aquilo que a gente acredita. E assim, olha, eu não acredito nesse tipo de ensino. E você chega lá para sua coordenadora e falar: eu tenho isso aqui, ó, de embasamento, e eu acredito nisso. Eu posso fazer dessa forma? Não, você não pode. Então vamos tentar de outras formas e você vai tentar. E se você fizer de tudo e não te caber ali, infelizmente, um beijo, muito obrigada. isso aí. Porque senão nós estamos aprendendo, fazendo tantas coisas pelo outro, e na verdade vamos estar vivendo uma mentira.
Então, assim, não podemos, não podemos, precisamos realmente transgredir. A gente precisa fazer o que for para fazer o que é verdade pra gente. A minha amiga Taquiane, maravilhosa, que a gente se encontrou na educação física para a vida. A gente é uma parceira. E ela disse aqui, ó, passamos por isso. A gente passou por isso. A gente passou por lugares. Gente, eu já trabalhei em lugares que eu falei assim: esse é o trabalho da minha vida. Eu amo esse lugar é incrível, é mágico. E eu ficava louca de alegria naquele lugar. E não era nada. Eu, E os ah, profissionais que estavam ali, sabe, você olhar para um profissional e você falar assim, cara, essa que eu quero ser. Aí quando você conhece ela, ela não é. E aí eu entrei, de verdade, eu entrei numa tristeza profunda. E eu comecei a levar isso para terapia e eu falava para minha psicóloga, eu não sei mais se eu vou querer ficar na profissão. Porque eu vi uma pessoa que era tanto para mim e ela não era aquilo. E eu fiquei assim, cara, e agora? Sabe? E foi uma luta muito grande, gente. Olha, para eu sair desse trabalho, eu fiquei até roxa, eu fiquei toda de tão mal-estar, meu corpo já estava ficando doendo. Eu já estava ficando doente, porque eu não estava bem. Eu não estava mais acreditando naquele trabalho. E aí vem daquilo, da verdade do profissional que você é, da pessoa que você é. Se você é uma pessoa de verdade, o teu trabalho vai ser de verdade. Agora, se exato. você não é uma pessoa de verdade, não vai ter o que fazer. Não vai ter o que fazer. Porque se eu sou uma pessoa de verdade, o meu trabalho vai ter isso. É. E o nosso trabalho de influenciar crianças. Gente, crianças. O ser mais indefeso. O ser que está ali mais disponível. Que tem maior escuta. Que tem menos preconceitos. Está ali para você. Novo. Se você não está disponível para esse ser, o que você vai fazer? É, Né? exatamente. Ai, Eve, caraca, caraca, você é potência pura! Ai, Pura, gente. pura, pura, pura. Cara, que fala, que Que fala. emoção estar aqui falando sobre isso. São coisas que nos tocam, né? E Muito. toca mesmo. Toca na alma da gente. Não, e a gente vai continuar trocando figurinhas. Porque Claro. assim, caramba, que live, que encontro, que fala, que tudo. Ai, que loucura. Adorei, adorei, adorei. É, eu tô muito grata por você ter topado participar, tá? Eu também tô aqui assim, balançada aí, ó. A Ju tá falando aqui, essa live merecia a parte 2. Eu também tô achando isso. Acho que a gente vai ter que Isso trocar aí. aí figurinhas, né? E, cara, eu só posso te agradecer. Eu não consigo falar mais nada, porque, assim, como diria uma amiga minha, eu tô impactada. Eu tô impactada pro lado mais maravilhoso e positivo que você possa imaginar. E só consigo te agradecer, agradecer a quem conseguiu acompanhar a live. É, nossa, gratidão, gratidão toda a vida. Se você quiser falar mais alguma coisa, porque eu tô com medo das últimas lives, a gente foi falando, 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 aí, Ó, Kali, ah lá, 30 segundos, tá acabando. gente, obrigada. Que vocês sejam pessoas de luz, porque nós vamos impactar esse mundo que precisa muito da gente. É isso, é isso. Obrigada, Obrigada. Ed. Eu Um que beijo, agradeço. pessoal. Beijo, Obrigada, muito obrigada. obrigada.